Agora eu quero que você visualize a seguinte imagem. Imagina a pressão exercida pelo peso de 2 elefantes sobre a área de uma pequena moeda. Conseguiu visualizar? Olha, essa imagem resume o processo de alta pressão hidrostática que vem sendo estudada ao longo dos últimos 10 anos pela Embrapa Agroindústria de Alimentos do estado lá do Rio de Janeiro. Os pesquisadores eles estão utilizando essa pressão para melhorar a qualidade de produtos cárneos, como carne in natura e também presuntos. Para explicar melhor sobre essa nova ferramenta, essa nova tecnologia, nós vamos falar por telefone com Amaury Rosenthal, ele direto lá do Rio de Janeiro, ele que é engenheiro de alimentos, com mestrado pela Universidade Estadual de Campinas e também doutorado pela Universidade da Inglaterra. Bom dia, Amaury, satisfação em falar contigo. A Embrapa, então, vem desenvolvendo ao longo dos últimos 10 anos esse estudo de alta pressão hidrostática para deixar a carne mais macia. Mas explica melhor para os nossos produtores, pecuaristas que estão acompanhando, para entender melhor o significado dessa tecnologia, o que ela vem para fazer, então, em relação aos produtos cárneos. Bom dia. Bom dia, Elaine, bom dia aos telespectadores do Bom Dia Produtor, do canal do Boi. É um prazer estar aqui com vocês, para explicar mais sobre a nossa pesquisa no processo de alta pressão hidrostática. E só salientando, lembrando que a gente vem atuando, somos um dos pioneiros a nível de Brasil nesse tipo de pesquisa, e que a alta pressão não é somente aplicada no setor cárneo, pode ser aplicada no setor cárneo, mas em diferentes setores da indústria de alimentos. Então nós temos pesquisado a aplicação de alta pressão em produtos de frutas, como sucos, néctares, polpas, também em produtos lácteos, então para maturação de queijo, para conservação de queijo fresco, iogurte, e também para pescados, por exemplo, no caso de desconchamento de ostras, a alta pressão pode ser utilizada também. E, obviamente, no caso da carne, ela pode ser utilizada tanto para o incremento da maciez, como também para aumentar o tempo de conservação. O que consiste? A alta pressão, ela consiste em inserir o produto pré-embalado, numa embalagem flexível, uma embalagem plástica, um produto embalado a vácuo, dentro de um vaso de pressão. Um vaso de pressão feito dentro de um equipamento de aço, bastante resistente, e esse vaso é preenchido com um líquido, em geral água, e através de um sistema de bombas hidráulicas, pneumáticas e também de intensificadores, é elevada então a pressão no interior do vaso fechado hermeticamente depois da inserção das embalagens e também do preenchimento com água. É feito esse bombeamento para elevar a pressão e aí, quando se atinge a pressão, se mantém no tempo desejado. E que, em geral, no caso de amaciamento de carne, é da ordem de segundos ou pouquíssimos minutos. Interessante mesmo essa pesquisa, viu, Amaury? Conta pra gente, reforça mais os resultados, então, que vêm sendo observados através deste processo? Os resultados em termos de produtos cárneos, como eu falei, primeiro, em termos de incremento da maciez, nós temos obtido resultados em termos de maciez que são superiores do que se comparados com a maturação convencional. A maturação convencional é necessário até no mínimo 2 semanas, mantendo a carne em câmaras de maturação, em condições refrigeradas, para a atuação das enzimas. E esse nível de maciez que se atinge no processo de maturação, a gente, em poucos segundos no processo de alta pressão, ou poucos minutos, a gente consegue níveis melhores de maciez em relação a esse processo convencional. Isso é uma das perspectivas de utilização da alta pressão em produtos cárneos. O outro é na própria extensão da vida de prateleira, a vida útil, Você, por exemplo, no caso de presunto cozido, a gente consegue uma vida útil de até 90 dias sob refrigeração. Claro que, em termos comerciais, talvez nem seja interessante se manter o produto por tanto tempo, mas, enfim, é possível conservar e mantendo as características
por esse longo prazo. E além da questão da maciez, da textura, né, e também da conservação, o processo mantém as características nutricionais, os compostos bioativos funcionais, e também ele fornece características sensoriais adequadas ao produto. Então, Mauri, você acredita que essa alta pressão hidrostática pode trazer realmente uma alternativa para incrementar, por exemplo, a maciez da carne de zebuínos? Sim, é o que a gente tem verificado, né? Quer dizer, a gente tem verificado um dos entraves, claro que melhorou a qualidade da carne zebuína, é muito bom e reconhecida mundialmente, enfim, mas principalmente com o melhoramento que tem havido aqui no Brasil. Mas, em termos de mercado internacional, ainda é possível, né, um incremento da maciez, e aí o processo de alta pressão pode colaborar com essa perspectiva de aumento da maciez e agregação de valor ao produto. Então, no caso de zebuína, a gente tem também trabalhado não só com carne zebuína, mas também com cruzamento de raça, enfim, um efeito sobre alta pressão, cruzamento de carne originária de zebuíno versus taurino e como Angus, enfim, diferentes de raças, né, de cruzamento zebuíno. E também temos trabalhado com carne de outros animais, com suínos, ovinos e até animais exóticos, né, como o caso de catieto e jacaré. Bom, então eu gostaria de agradecer a oportunidade, mais uma vez, de estar aqui, né, parabenizar aí pelo programa e então me despedir colocando à disposição, parabenizando novamente a equipe e os telespectadores do programa do Bom Dia Produtor. Grata a você, viu, Mauri, por compartilhar com todo o Brasil esse estudo que já vem sendo desenvolvido ao longo dos últimos 10 anos. Eu conversei com Amaury Rosenthal, ele que é pesquisador da Embrapa Agroindústria e Alimentos, lá do estado do Rio de Janeiro.